Fala pessoal, tudo bem? Me dê um feedback, vocês estão me escutando bem, vocês estão me vendo, a conexão tá ok, manda um joinha, manda um coraçãozinho, tá certo? Quem que tá aí, pessoal? Vamos se apresentando, Rodrigo Araújo, a Mirte, o Leonardo, tudo bem, pessoal? Direito Constitucional em Foco, tudo bem, meu amigo? Estamos aqui nesse cenário um pouco improvisado, tá certo? Estou aqui num dos cômodos da minha casa, minha filha tomou conta da sala, do escritório, de tudo. Então, nessa quarentena, a gente se vira como pode, mas o importante é estar aqui, né? Dividindo com vocês nessas sequências de live, um pouquinho, né, do nosso conhecimento em relação às estratégias de estudo, em relação ao conteúdo. Essa aqui é a minha primeira live de uma série de lives que o MED vai apresentar. E, em primeiro lugar, certo, eu queria parabenizar o MED, né, na pessoa do professor Arnaldo, por essa ideia sensacional, né, nessa quarentena, um período que está sendo muito difícil para todos nós, sem nenhuma exceção, e principalmente para o concurseiro, né, que se vê um pouco aí, muitas vezes, sem ter opção, sem ter o que fazer, como é que vai estudar, o que é que a gente vai fazer nessa quarentena, como é que a gente pode utilizar essa quarentena a nosso favor, se é que existe alguma coisa positiva dessa quarentena, como é que a gente pode extrair algo disso daí. E o MED veio com essa ideia que, no mesmo momento, foi abraçado por todos os professores, que é de, nesse momento, né, nesses dias que a gente não sabe quantos vão ser, trazer para vocês uma série de lives sobre temas que podem ser interessantes, temas que podem trazer algo de positivo para vocês. Tudo bem? E aí, pessoal, mandem um feedback, como é que estão as coisas por aí, a conexão tá ok? Manda um joinha se tiver ok, tá certo? Só para eu saber se eu posso continuar, tá bom? Concentração, cadê você que não encontro, né, Leonardo? Isso aí, tá difícil mesmo. Até pra gente tá difícil, né? Eu sou, além de professor, sou promotor de justiça da saúde pública, então tô tendo que lidar com isso daí. Sou pai, sou marido, sou filho, enfim, são muitos papéis. Beleza, pessoal? Joinha, tá tudo ok? Então vamos fazer assim, tá, pessoal? Nesse primeiro momento, eu vou desativar os comentários, tá bom? Isso não quer dizer que eu não vou conversar com vocês. Quer dizer que nesse primeiro momento eu vou desativar os comentários porque eu não vou conseguir acompanhar. Então é mais produtivo que eu ative os comentários ao final, porque eu já vou ter encerrado o que eu programei para falar e vou ter mais atenção, certo, às perguntas de vocês. Pode ser assim, pessoal? Então vamos lá, vou desativar aqui os comentários, tá bom? Desativei os comentários. Pessoal, para quem não me conhece, tá bom? Eu sou Rafael, meu nome é Rafael Nepomuceno, sou promotor de justiça no Ceará, certo? E sou professor do curso MED e coordenador das turmas regulares e extensiva para o Ministério Público. E fui convidado pelo professor Arnaldo para conversar um pouquinho com vocês aqui sobre a minha trajetória até a aprovação para promotor de justiça e dar para vocês algumas dicas de concurso para o Ministério Público. Tá bom? Então, eu vou começar falando de mim, tá certo? E quando a gente começa a falar, né, trajetória de aprovação em concurso de Ministério Público, trajetória do fulano de tal, trajetória do ciclano de tal, a gente costuma, certo, falar tudo que existiu de positivo, né? A gente é muito acostumado, eu tenho perfis no Instagram, fulano de tal é promotor de justiça, tem 50 aprovações, ciclano de tal é juiz de direito, 700 aprovações, fulano de tal, defensor público, 400 aprovações. E eu acho o seguinte, eu admiro muito, certo, todos esses concurseiros vencedores que têm milhares de aprovações. Mas eu, quando comecei a estudar para concurso, o que foi que eu fiz, certo? Não que essas pessoas que são pontos fora da curva não sejam exemplos, são sim excelentes exemplos. Mas eu sempre mirei naquele que era o possível. Aquele concurseiro ordinário, sempre me considerei um concurseiro ordinário.
Ordinário não quer dizer que eu não seja inteligente, certo? Eu acho que eu tenho um grau normal de inteligência, nada acima da curva, mas eu consigo, certo, aplicar os meus estudos, eu consigo sentar, me concentrar, estudar e aplicar aquilo que eu aprendo. Então, eu acho que todo mundo, né, possui um nível de inteligência para passar no concurso público, né? Não tem ninguém burro aqui. O que existem são estratégias que não dão certo. E nisso, a gente cai, muitas vezes, em um erro, em querer flexibilizar tudo, né? Tudo hoje é muito relativizado. Então, você vai me dizer, professor, eu conheço gente que nunca pegou num livro e foi aprovado. E tem gente que vai dizer, não, conheço gente que nunca pegou numa legislação ou num material de cursinho e foi aprovado. Realmente existem exemplos para tudo, até porque é um universo muito amplo, né? Mas quando a gente fala de estratégia para aprovação em concurso público, e nesse caso, estratégia para preparação para concurso de promotor de justiça, a gente tem que ter um direcionamento. E esse direcionamento passa por escolhas de como é que eu posso dizer? Exemplos que a gente vê na prática do que dá certo e do que não costuma dar certo, né? Exemplos que trazem pra gente, né, alguns atalhos e outros que são caminhos mais difíceis, tá certo? No meu caso, certo, eu sempre procurei trabalhar com as minhas deficiências. Em primeiro lugar, eu sempre mirei aquele concurseiro que parecia comigo, aquele cara que estudava, que ralava, mas que não era o mais inteligente da minha turma, aquele que não era o concurseiro que sabia de tudo, enfim. Eu quero ser aquele cara que ralou e que conseguiu passar no concurso público. Eu fui aprovado, certo, em 2 concursos de Ministério Público, certo? Além de outros concursos, mas Ministério Público foram 2. Ministério Público do Ceará e Ministério Público de Alagoas. No Ministério Público do Ceará, eu fui o primeiro colocado até a prova de títulos, depois dos títulos eu caí para 2º lugar. E no Ministério Público de Alagoas, eu fui o 10º lugar. Eu falo isso, professor, você está falando para se gabar porque você é fodão, porque você é o máximo, porque você... Não, é exatamente isso. Eu quero mostrar para vocês que não precisa ser o fodão para você chegar competindo assim, em alto nível nos concursos para Ministério Público. Você não precisa ser aquela pessoa que sempre foi o mais nerd do colégio, o mais nerd da faculdade, para conseguir lograr aprovação no concurso para promotor de justiça. Muita gente se acha incapaz porque, às vezes, até enxerga que muitas pessoas estão na sua frente na fila, né? O fulano de tal, ele é muito mais inteligente que eu. O cicrano de tal, ele tem muito mais bagagem do que eu. E isso é muito relativo. Isso vai depender muito de como ele utiliza, certo, essa bagagem, de como ele utiliza esse conhecimento que ele tem, de como ele utiliza as estratégias, as ferramentas que ele tem, certo? Isso vai ser determinante para a aprovação sua ou do seu amigo que você reputa ser mais inteligente. Eu, na minha época de concurso, eu estudava em salas de estudos e eu acho que isso sempre me ajudou muito, certo? Isso sempre me trouxe muito oxigênio. Essa atmosfera de estudar com várias pessoas ao meu lado, dividindo, né, as dores, as angústias, dividindo ali aquele sofrimento, dividindo os aspectos positivos, combinando de viajar para fazer concursos, rachando hotel, enfim, respirando essa mesma atmosfera. Isso me ajudou muito, porque eram pessoas que, diferente da maioria dos meus amigos que não eram concurseiros, eles entendiam o que eu estava vivendo, entendiam o que eu estava passando, né? E essa atmosfera sempre me ajudou muito. Eu sei que isso é muito relativo também. Tem gente que eu odeio estudar em sala de estudos, eu odeio estudar em biblioteca, eu odeio ambientes compartilhados de estudo, eu prefiro estudar em casa. Beleza, certo? Tudo bem. Cada um, certo? É cada um. Mas o que é que eu sugiro para vocês em primeiro lugar? Busque uma convivência com pessoas que têm os mesmos objetivos que vocês. Busque essa convivência. Por quê? Porque é muito difícil andar sozinho, né? Existe até aquele ditado: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. E todos nós aqui, né, agora já temos 185 pessoas concomitantes nessa live.
enfim, todos nós queremos ir longe, né? Então, essa convivência, essa atmosfera concurseira é muito importante. Você conviver com as pessoas que estão vivendo as mesmas coisas, as mesmas angústias, o mesmo sofrimento, a mesma intensidade. Enfim, você pega dicas de estudo, você divide materiais, você divide dúvidas. Enfim, é uma atmosfera que acaba oxigenando, tá certo? Um primeiro passo que eu dei, assim, que foi determinante, foi no concurso do MP São Paulo. No concurso do MP São Paulo, quando fui fazer, eu dividi um táxi que hoje eu queria abraçar essa pessoa, mas eu não lembro nem o nome dela, certo? Mas eu queria muito abraçar essa pessoa, que ela me trouxe uma visão muito importante. Eu, estava indo fazer a prova objetiva e foi o primeiro concurso que eu viajei para fazer de Ministério Público. Tomei uma bomba na prova, mas tudo valeu por esse táxi que eu dividi com um colega de hotel, que estamos lá e vamos dividir um táxi, bora. Aí esse colega era de Minas Gerais. Ele já estava aprovado no MP. Esse colega era de São Paulo, né? Estava morando fora, tinha ido para São Paulo para fazer a prova, queria passar mesmo em São Paulo e estava aprovado no MP de Minas, né? Mas queria mesmo MP São Paulo. E eu dividi um táxi com ele. Para mim, como a gente tem essa impressão, né? Aquelas pessoas que foram aprovadas são um Marte para a gente, né? Eu queria, naquele breve período do táxi, extrair de tudo que eu pudesse conseguir extrair daquela pessoa. E aí, como é que tu faz? Como é que tu estuda? Como é que foi que tu passou? Enfim, eu comecei a bombardear aquele cara de perguntas. Ele falou: Rafael, tudo mudou na minha vida, certo? Na minha trajetória, quando eu parei de estudar para ser um promotor de justiça. Aí eu, como assim? Você não quer ser um promotor de justiça? Como assim tudo mudou a partir do momento que você parou de estudar para ser um promotor de justiça? Aí ele: Rafael, é o seguinte, tudo mudou quando eu parei de estudar para ser um promotor de justiça e passei a estudar para passar numa prova de promotor de justiça. Aí veio o estalo. E que realmente eu estava fazendo isso, né? Para passar numa prova objetiva, geralmente nós enfrentamos uma prova que, em geral, né, a maioria, 90%, 99%, tem 100 questões. E, para quem estuda para promotor de justiça, existem as pedras de toque, né, que eu chamo de pedras de toque, de quem estuda para concursos de Ministério Público. E que são realmente pedras de toque, são matérias essenciais, importantíssimas e que é de domínio obrigatório, tá bom? Penal, processo penal, direitos difusos e coletivos, improbidade administrativa, que muitos enxergam esse assunto dentro do direito administrativo, mas que hoje está linkado até uma disciplina autônoma, eu diria até direito anticorrupção, né, que tem esse tipo de direito tem sido versado por alguns autores, enfim, e direito eleitoral e institucional. São essas 5 pedras de toque. São matérias de domínio obrigatório: penal, processo penal, direitos difusos e coletivos. Não confunda com processo coletivo. Importantíssimo processo coletivo. Mas tem todo um direito material coletivo que é importantíssimo, né? Que é o direito ambiental, direito à saúde, direito urbanístico, né? Direito à educação, enfim, todo esse direito material difuso aí é importantíssimo em provas, né? Direito do idoso, direitos das pessoas com deficiência. Então, não confunda direitos difusos e coletivos com aquele espectrozinho do processo coletivo, que é importantíssimo, mas que deve ser somado ao direito material coletivo, que é importantíssimo para concurso para o Ministério Público. Então vamos lá: penal, processo penal, direitos difusos e coletivos em sentido amplo, direito eleitoral hoje em dia, né? Sempre foi importante, mas tem ganhado cada vez mais importância em provas de Ministério Público, e direito institucional. Mas qual é o grande erro daquele que veste a camisa do Ministério Público e diz: eu vou passar no concurso para promotor de justiça, vou ser um promotor de justiça, já coloca uma togazinha no parquê na sua imagem de fundário de trabalho? O grande erro desse concurseiro era o meu concurseiro. É imaginar que essas matérias são tão importantes que você possa negligenciar as outras matérias. Eu estudava muito penal e processo penal, muito. Eu amava estudar penal e processo penal, e isso foi até uma das coisas que me trouxe para o Ministério Público, né? Me trouxe para estudar para o concurso de promotor de justiça.
Direitos difusos, amava estudar direitos difusos. Direito eleitoral nem tanto, tá? Mas eu estudava. Mas eu estudava tanto só essas matérias que eu acabava negligenciando as outras. E, para você passar numa prova objetiva, uma questãozinha ali de direito tributário que você negligencia tem o mesmo valor de uma questão de direito penal. Uma questãozinha ali de direito empresarial que você negligencia tem o mesmo valor de um assuntozinho ali de direito processual penal, de direitos difusos. Tudo é equilíbrio, meus amigos, tudo é equilíbrio. E já já eu vou falar sobre esse equilíbrio com vocês, certo? Em outro sentido. Todos esses assuntos, tá bom? Vocês têm que buscar um certo equilíbrio. Deixa eu só botar o celular aqui no carregador, pessoal, que está descarregando, tá? Pronto. Então vocês têm que buscar esse equilíbrio. Equilibrar de forma organizada no seu planejamento uma rotina de estudos que inclua todas as matérias. O que eu percebi é que eu estudava muito as matérias matrizes e deixava para estudar aquelas periféricas na reta final do concurso. E muitas vezes faltava tempo para estudar as matérias periféricas. Eu costumo dizer, pessoal, que o estudo para concursos, e aqui a gente está falando de Ministério Público, ele passa por alguns pilares, né? E antigamente, se você me perguntasse, bem antigamente, professor, o que é preciso para passar no concurso do Ministério Público? É preciso que você se esforce bastante, estude muito. Se você estudar muito, você vai passar. E é o que falam muito pra gente. Se você estudar muito, fulano, você vai passar. Não deixe de estudar. É só estudar bem muito que você passa. E é uma mentira? Não. Mas também não é uma completa verdade. É uma meia verdade. Por quê? Porque não basta só estudar muito. O estudo para concurso, principalmente essas carreiras, que são as carreiras maiores, elas demandam uma inteligência de planejamento. Isso significa que não é só estudar, não é só queimar pestana. Você tem que se organizar. É a mesma coisa de dizer para mim, Rafael, se você tiver muita força de vontade, se você tiver muita motivação, você vai correr uma São Silvestre. Meu amigo, se eu não me planejar, se eu não me alimentar direito, se eu não treinar, ter um treinamento com rotina, um treinamento inteligente, um planejamento eficaz, eu não vou correr uma São Silvestre nunca. Por mais que eu esteja, eu estou motivadão, eu vou correr a São Silvestre, eu vou correr muito. Quando chegar ali no quinto, sexto, sétimo, 10, no quilômetro 10 no máximo, se eu estiver motivadão mesmo, eu chegar nos 10 quilômetros. Mas não vou conseguir não. Mas pode ter certeza que se eu conseguir me organizar, tiver uma estratégia inteligente de treino, um planejamento e me alimentar direito e fizer certo os exercícios direitinho, eu vou conseguir. E concurso é a mesma coisa. Além do esforço, né, o esforço físico e mental, você tem que ter um bom planejamento, né? Você tem que ser organizado. E essa organização é essencial para concursos de Ministério Público. Você tem que organizar essas matérias, que são as pedras de toque, com as matérias matrizes. Quais são as matérias matrizes que eu chamo, né? Aquelas matérias mais amplas. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Dois, né, dessas pedras de toque estão dentro dessas matérias matrizes. E por que eu chamo matérias matrizes? Porque tem mais gordura. É uma extensão de conteúdo maior. Então, essas matérias matrizes, elas demandam um tempo maior. Claro, eu não vou dizer para você, estude direito civil no mesmo espaço de tempo que você estuda direito do consumidor. Não. Direito do consumidor é um estudo bem mais rápido. Mas você não pode deixar também para estudar direito do consumidor só quando está na véspera da prova. Porque vai ser sempre um estudo fraco, um estudo negligenciado, né? Então você tem que incluir na sua rotina de estudos, de forma organizada e com um planejamento, que você sempre esteja ouvindo essas disciplinas, esteja sempre estudando todas as matérias de forma equilibrada, certo? Tanto as matérias matrizes quanto as periféricas. Isso eu falo, incluo as pedras de toque para o Ministério Público. Essas pedras de toque, certo? Elas vão entrar tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Na segunda fase elas vão ter um valor
pelo menos 2 vezes maior, porque com certeza na segunda fase elas vão ser exploradas, né? Improbidade administrativa, claro que vai ser explorado na segunda fase do Ministério Público. Penal e processo penal, com a mais absoluta certeza. Direitos difusos e coletivos, certamente. Temas de direito institucional, certamente. Então, essas pedras de toque já servem para você ir construindo uma base para quando chegar na segunda fase não se ver completamente perdido. Mas, percebam, não estou falando para você estudar as 2 fases juntas. Eu estou falando para você, nesse estudo, até porque são matérias que são super valorizadas também na primeira fase, certo? São matérias que vão cair, faça chuva, faça sol, elas vão cair. Então, você tem que dar o devido valor a essas matérias, tá bom? Então, pessoal, foi depois dessa conversa que eu tive, e eu não sei quem é esse meu colega, né, o de Ministério Público, que me deu essa dica, mas foi uma dica muito valiosa, tá certo? Muito valiosa. Voltando um pouquinho para a minha estratégia de estudos, tá? Eu sempre tive uma rotina muito intensa de estudos, certo? E muitas vezes essa rotina de estudos me tirou de uma certa rota de equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio, pessoal, é um outro pilar, é algo que é muito importante para qualquer concurso que você vá fazer, certo? É algo que você tem que sempre buscar, mas é algo muito difícil. É muito difícil você achar esse equilíbrio. E me entendam, o meu discurso do equilíbrio não quer dizer que você não estude com intensidade. Muitas vezes as pessoas confundem, até porque é uma linha muito tênue, né? Entre você relaxar, deixar rolar, não estudar com intensidade, não se preparar, não se organizar, deixar as coisas empurrar com a barriga. Não, isso não é estudo com equilíbrio. Estudo com equilíbrio é intenso. Estudar para concurso demanda intensidade, demanda você abrir mão um pouco da sua rotina social, né? Demanda você saber que você é um pouquinho ali alheio daquele mundo que você pertencia anteriormente a estudar para concurso. Claro, você não vai ter a mesma rotina dos seus amigos que estão estudando para concurso, você não vai poder estar presente a todos os eventos sociais, você vai ter menos tempo, muitas vezes você vai se afastar um pouco da sua família, mas isso tem que ser visto com muito equilíbrio, porque muitas vezes, e isso, eu cheguei nesse ponto, tá? Eu cheguei nesse ponto de errar um pouquinho essa curva, isso me prejudicou um pouco. Eu cheguei numa época tão louco, tá? Tão louco de estudar, que eu passava o dia inteiro estudando, sonhava com as matérias que eu estudei durante o dia e acordava durante a noite já perturbado, assim, com várias dúvidas, né? Isso me prejudicou um pouco, tá? Então, para você recobrar essa consciência, essa noção de equilíbrio, é muito difícil. Por isso, não hesite nunca em pedir ajuda, tá? Nunca hesite nunca em pedir ajuda. Tanto para os profissionais, né? Os profissionais que estão aí, os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, peça ajuda, tá? Porque essa ajuda é essencial, né? É essencial nessa nossa rotina. Quanto ajuda, né? Isso eu não quero desmerecer os profissionais de psicologia, de psiquiatria, mas ajuda para os seus próprios amigos. São as pessoas que mais me entendem. As pessoas que mais me ajudaram foram os meus amigos que estudaram comigo para concurso público, que me ergueram, né, quando eu precisei, que me abraçaram, que me colocaram, né, me pegaram pelos braços e me fizeram sacudir a poeira e dar a volta por cima. Eu gosto de dizer, pessoal, que a minha trajetória é de um derrotado. Por que minha trajetória é de um derrotado? Porque a gente é muito acostumado a se gabar das vitórias, né? Fulano passou em tantos concursos, o cicrano passou em... Enfim, como eu falei para vocês, é muito comum vocês verem as pessoas se gabando das vitórias. E as derrotas? Quantas derrotas? Para mim foram inúmeras derrotas. Muitas, eu passei por muitas derrotas. Eu não conto, né? Quantos concursos você reprovou? Não sei. Mas foram muitos, tá? Muitos. A ampla maioria. E eu acho que o grande desafio do concurseiro é levantar a cabeça a cada derrota, né? Conseguir se erguer a cada derrota. Porque é difícil, você se prepara tanto para concurso, principalmente Ministério Público também, essas grandes carreiras, né? Você se prepara tanto para uma prova e quando chega,
pá, leva uma paulada na cabeça. É fácil levantar? Não é fácil levantar. Mas você tem que encarar isso com naturalidade. E foi a partir do momento em que eu comecei a encarar isso com uma certa naturalidade. Eu gosto até de dizer para os meus alunos, o concurso foi feito para bater e você foi feito para apanhar. É igual a luta de MMA. É apanhando, levando um soco na cara. Quando a gente se vê, né? Rapaz, se eu levasse um soco desse na cara nessa luta, eu já estava no chão. É verdade, mas você é um guerreiro. Você é como se fosse um lutador de MMA. Você apanhando, levantando, como se nada estivesse acontecendo até conseguir a sua vitória. Tá certo? É fácil? Não. Tu acha que é fácil também para eles lá, que estão levando soco na cara, estão levando um chute na nuca? Não é fácil, não, é difícil. Mas vocês têm que se colocar no ringue e tentar sempre encarar isso com a maior naturalidade. Porque uma hora a vitória vem, né? Uma hora a sua hora chega. E isso é impressionante, pessoal, isso é impressionante, porque a gente leva tanta porrada que a gente às vezes passa a duvidar da nossa capacidade. Pô, será que eu vou conseguir passar no concurso? Será que isso é para mim? Um tempo desse, um grande amigo que estudou junto comigo, ele falou para mim, Rafael, cara, vou desistir, cara, porque eu acho que isso não é pra mim. Tô aí estudando já há muito tempo, a nota de corte, as notas de corte estão muito altas, talvez isso não seja pra mim. Pessoal, uma criança quando tá aprendendo a andar, ela cai 300 vezes, 400, 500, não sei. Mas em nenhum momento ela fala, talvez isso não seja para mim. Uma hora ela consegue andar, uma hora ela dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro, e depois ela deslancha. É exatamente isso que acontece com o concurseiro. Essa analogia não fui eu que criei, tá? Mas é perfeita, perfeita. É exatamente isso. A gente taca tanto a bunda no chão quando a gente está começando a estudar para concurso, mas uma hora a gente atinge o nível, pessoal. Uma hora aquele nível chega. Certo? É ter paciência e não, certo? Não se compare, porque essas comparações só causam frustração, O fulano de tal estuda há 1 ano e meio, 2 anos, já passou, e eu que estou estudando aqui 3, 4, 5 anos, 6 anos, às vezes 7, 8, sei lá, e não passei. Tenha paciência, tá? Tenha paciência, o seu nível vai chegar. Chega para alguns um pouco mais rápido, para outros um pouco mais tarde. Mas chega, tá, pessoal? Chega. E é muito importante que você tenha paciência. Que você trabalhe a cuca, trabalhe a cabeça para que você consiga, certo, ter o discernimento de não desistir no meio do caminho. Então, isso é muito importante, pessoal. Isso é mais importante do que qualquer dica direcionada especificamente em relação ao conteúdo. Mas em relação ao conteúdo, tá, pessoal? O que é que vocês... o que é que eu posso falar em relação ao conteúdo de Ministério Público? Prova de Ministério Público é um dos editais mais amplos que existe, tá? Supera, inclusive, o edital de magistratura na maioria dos casos. Aí a gente tem um edital que conta com essas 6 matérias matrizes, né? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, civil, processo civil, certo? Aí vem direitos difusos e coletivos, direito eleitoral, direito do consumidor, direito ambiental, direito tributário, direito empresarial, algumas vezes direitos humanos, direito muitas vezes elencado a direitos autônomos, né? Idoso, deficiente, ECA, né? Não sei se eu falei consumidor, direito institucional. É um edital amplo, tá, pessoal? É um edital amplo. O que é que eu posso dizer para vocês para começar? Tá? Estude tudo. Não existe, eu não gosto de direito tributário. Pessoal, eu odeio direito tributário. Não me pergunte de direito tributário, porque eu não sei, pessoal. Quando eu preciso de direito tributário, eu estou com o CTN e um livrinho do lado, porque é uma matéria que eu tenho dificuldades. E você tem que aprender a lidar com as suas dificuldades. Tem matérias que nunca vão entrar na sua cabeça, tá? Para outros, né? Tem gente, né? A pessoa que estuda para procuradoria, geralmente, já tem uma maior afinidade, né? Com o administrativo, com o tributário, com o empresarial.
Quem estuda para MP tem uma dificuldade desgraçada com essas matérias geralmente, né? Geralmente. São ali os calos, mas aprenda a lidar com todas essas matérias, tá? Aprenda a lidar com todos esses conteúdos, tá bom? Já já, pessoal, estou abrindo aqui para vocês tirarem dúvidas, para conversar mais com vocês. Então não saiam daqui não, que eu vou tirar as dúvidas de todos vocês, beleza? Então tenham só um pouquinho de paciência. Então tentem dosar todas essas matérias. Atenção para assuntos chaves, né? Direito constitucional. Você não pode esquecer de direitos fundamentais, teoria da Constituição, controle de constitucionalidade, poder executivo e legislativo, Ministério Público dentro da Constituição e todos aqueles direitos difusos que também estão na Constituição. Quais são? Direito à saúde na Constituição, direito à educação na Constituição, né? Direito ambiental na Constituição, direito urbanístico na Constituição, direito constitucional resolve, certo? Um bom conhecimento da Constituição Federal resolve diversas matérias, né? E direito administrativo, matérias chaves também para concurso de Ministério Público. Licitações, improbidade administrativa, que eu destaco de administrativo, ele tem um poder superior ali, né? Ele possui uma importância superior, mas é importantíssimo dentro de direito administrativo, se você vislumbrar essa matéria dentro de direito administrativo. Atos administrativos, poder de polícia, poderes administrativos de forma geral, controle da administração pública é um dos principais papéis do Ministério Público, né? Exercer a fiscalização dos atos da administração pública, então o controle também é muito importante. Direito civil, parte geral, né? Parte geral importantíssima, família, sucessões, responsabilidade civil, certo? Processo civil, processo de conhecimento é o mais importante, certo? Sem descuidar dos outros processos, mas o processo de conhecimento é o mais importante, tá? Penal e processo penal, tudo, tá? Não esqueça de nada, tudo. Direito difusos e coletivos, tudo. Eleitoral, tudo, tá? ECA, também tudo. Você não vai escolher para estudar. ECA é tudo, né? Consumidor, tudo, né? Essas matérias periféricas, você estuda assim, com intensidade tudo, porque são matérias pequenas e você consegue revisar mais rápido, né? Então, você consegue ter esse domínio mais rápido. Então, é muito importante que vocês tenham atenção, certo? Para estudar todas as matérias com muito equilíbrio, beleza? Agora o seguinte, como estudar? Como estudar? Como eu falei para vocês, tem muita gente que diz, professor, eu conheço gente que só estudava por livro e passou. Conheço gente que só estudava por letra de lei e passou. Existe exemplo de tudo. Mas o que você tem que ter é um equilíbrio também nas fontes de estudo. Entre os materiais de estudo, o estudo de legislação, o estudo de jurisprudência e a resolução de exercícios. Tudo isso tem que ser equilibrado, tá certo? Os materiais de estudo eu lhe indico, certo? Eu rogo para vocês, eu comecei errando muito. Eu comecei estudando uma doutrina densa de cada matéria. Eu estudei uma doutrina pesada de cada matéria quando eu comecei a estudar. Passei muito tempo enganchado nessas doutrinas, perdi muito tempo nessas doutrinas. E depois elas pouco me ajudaram, certo? Depois eu descobri que a minha dinâmica de estudos funcionava muito melhor com os materiais resumidos. Eu estou dizendo para você que livros não ajudam em nada, ajudam de forma pontual, certo? Os livros, eles ajudam a gente de forma complementar em um assunto ou outro que a gente, ali dentro do nosso espectro de estudo, entenda que é necessário aprofundar. Mas, em geral, a sua base de estudo tem que ser em cima dos seus materiais resumidos. Você tem que ter materiais resumidos de todas as matérias. Aquele caderno do MEG, aquele material do MEG, que são os materiais que são muito completos, trazem doutrina básica, legislação, jurisprudência, súmulas, mas enfim, você tem que trabalhar com seus materiais. Você tem que recorrer aos livros em questões pontuais, né? Em assuntos pontuais, em matérias pontuais. Você não consegue passar no concurso estudando tudo por livro. Mas eu conheço fulano que passou. É exceção, tá? É um ponto fora da curva, porque existe exemplo para tudo. Mas se você for empilhar,
certo, um edital de Ministério Público, se você for empilhar por livros de doutrina, por manuais, esses manuais vão ficar mais altos que você, qualquer que seja a sua altura. Você pode ter 2 metros, mas tenho certeza que talvez chegue quase na sua altura para você que é um gigante, tá? Então, vai ser muito difícil você conseguir acompanhar. Você pode até conseguir ler. Ah, professor, eu consigo ler tudo. Eu leio muito rápido e leio tudo. Mas e a revisão? Você consegue revisar tudo rápido também? O seu estudo tem que ser cíclico, né? Estudou, revisou, estudou, revisou, estudou, revisou. Então você tem que estabelecer essas metas de revisão. Como é que você vai fazer metas de revisão com uma extensão de conteúdo gigante? Simplesmente você não vai conseguir. Você pode até conseguir ler uma vez, mas não vai conseguir ler 2, 3, 4, 5. Então é muito importante que você aprenda a estudar por materiais e recorra, certo, à doutrina, se for necessário, em assuntos pontuais, tá bom? Para que você tenha dinâmica de estudo. Lei seca. Ah, eu dei lei seca. Mas para passar em concurso, você tem que ler lei seca. Não tem para onde fugir. Infelizmente, eu não conheço uma fórmula de estudo para concurso que não passe por uma leitura de lei seca. Você tem que devorar a lei seca, certo? Devorar. Por mais que você não goste, você tem que devorar a lei seca, não tem jeito. Tá bom? Então, leitura de lei seca é essencial. Estudo de jurisprudência também, certo? Estudo você tem que acompanhar. O ideal é que você não se perca. Eu sei que o conteúdo é muito grande, mas você tem que estabelecer na sua rotina semanal um espacinho de tempo ali que você vai se dedicar ao estudo de jurisprudência, para ficar sempre acompanhando os informativos do STF e do STJ. E quem estuda para Ministério Público também, certo? Muitas vezes vem caindo os informativos do TSE, né? Então, muita atenção para isso. E resolução de exercícios. Uma vez eu vi um professor falando, passar por um concurso não tem segredo. É estudar por materiais de estudo, ler lei seca, acompanhar a jurisprudência e fazer exercícios. Você fazendo isso, você vai passar. Na teoria, realmente é muito fácil. Mas quando a gente pega uma extensão de um edital de Ministério Público, é muito difícil você fazer tudo isso, né? Você vai ter que ter, em primeiro lugar, tempo, né? Isso eu não estou falando que você precisa estudar em tempo integral, mas você precisa selecionar um espaço de tempo para isso. E você precisa também ter dinâmica, né? Porque senão você não acompanha tudo. Você não consegue estudar de forma rápida, você não consegue acompanhar a jurisprudência, você não consegue resolver questões. Então, aí que entra o planejamento, aí que entra a organização. Aí que entra, certo, toda aquela questão que eu estava falando do maratonista, que antes de correr a maratona se prepara. Aí que entra o equilíbrio dessa preparação. Tá bom, pessoal? Enfim, foi quando eu consegui achar a minha fórmula, né, estudando todos esses elementos com equilíbrio, tá certo? Depois de tomar muita porrada, que eu levei muita porrada, aprendi com as minhas porradas e, enfim, cheguei, né, às minhas aprovações. Foram 2 aprovações em concurso de Ministério Público. Sou promotor no Ceará, fui aprovado também no Ministério Público de Alagoas, fui chamado lá, mas já estava no Ministério Público do Ceará. E hoje eu tenho a felicidade de contribuir com a preparação de vocês, estudantes, né, para concursos públicos que se preparam para concursos de Ministério Público. Eu sou coordenador das turmas extensivas e regulares de Ministério Público. Eu vi que muitos aqui são os meus alunos e sempre tenho um prazer muito grande em ajudar vocês, tá certo? Então, estou aqui com vocês, eu vou ativar os comentários porque eu quero transformar essa conversa agora num bate-papo, tá bom? Cansei de falar sozinho, saco cheio, também essa quarentena também, esse isolamento já deu, quero conversar com vocês. Vamos lá, pessoal. Tô ativando os comentários. Tá ativado. Vamos lá, pessoal. Mandem dúvidas aí que eu quero conversar com vocês. Vamos lá. Quem vai ser o primeiro? E aí, pessoal, cadê?
Tô vendo os coraçõezinhos. As melhores dicas até agora. Brigadíssimo. Fico feliz que tenha sido produtivo, pessoal. Mas não terminou, não. Cadernos sistematizados. Eu já vi, parece ser um material organizado, mas confesso que eu não li os conteúdos propriamente ditos, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos conversar. Me tirem um pouquinho desse isolamento aqui. Vamos conversar. Excelentes dicas. Obrigado, Cass. Pedro, como é que eu fazia com as revisões? Deixa eu responder essa pergunta aqui do Pedro. A questão da revisão é um grande problema, né, para todo mundo. Como é que eu gostava de revisar? Resolvendo provas. Toda semana eu resolvia pelo menos uma prova, tá? Provas passadas de Ministério Público. E com essas provas, eu tanto revisava assuntos que ali... porque quando eu fazia prova, eu não fazia somente a prova. Eu fazia a prova e estudava a prova, certo? Então, eu pegava esses assuntos que eu estava resolvendo e que, caramba, eu esqueci disso daqui, eu ia lá e revisava. Então, sempre estava identificando, durante as provas, os assuntos que iam se perdendo na minha memória e eram necessários revisar, tá certo? Então, eu acho essa estratégia funcionou muito no meu caso, e eu pretendo até gravar para vocês depois uma live, não sei se aqui no curso médico, não sei se no meu Instagram pessoal, falando sobre uma técnica que eu tenho sobre resolução de provas, certo? É uma técnica especial de resolução de provas. Não é nenhuma fórmula mágica, tá, pessoal? Até porque eu não acredito em fórmulas mágicas. Mas são técnicas que funcionaram muito para mim. E eu acabava utilizando essa técnica como uma estratégia de revisão. Sempre eu estava resolvendo provas e estudando os assuntos da prova. E sempre que eu verificava um assunto que, isso aqui eu esqueci, eu ia lá e estudava de novo, era um método de revisão. Beleza? Pessoal, só uma perguntinha aqui. Vocês já me seguem no Instagram? Rafael Nepomuceno, sou relativamente novo no Instagram, tenho um mês e pouquinho, né? Tô curtindo bastante, né? Tô dividindo muito conteúdo por lá. Então, quem não tivesse me seguindo no Instagram, pessoal, me dá essa moral aí, beleza? Vai lá, corre lá, Rafael Nepomuceno, Rafael com FH, tá? Rafael com FH, segue lá, porque lá eu tô sempre dando dicas de estudos, né? Tô sempre falando de concursos para Ministério Público, tô sempre falando de penal e processo penal. Professor Davi Pinheiro, meu amigo, obrigado aí pelo prestígio. Vamos lá, pessoal, vamos conversar um pouquinho. Mestre, curte nossa página, Danilo Moura. Seguem o Danilo aí, pessoal, beleza? Vamos lá, pessoal. Se eu deixei a pergunta passar, pergunta de novo, porque o fluxo tá grande. Vamos lá. Depois de quanto tempo de estudos começou a passar na primeira fase? Pessoal, isso daqui eu aprendi eu nunca tinha refletido sobre isso. Mas até um professor do MEG, né, o professor Enzo, ele comentou algo que eu concordo completamente. Essa questão de quanto tempo demorou para passar, isso só traz frustração, pessoal. Isso não contribui em nada com preparação para ninguém. Essa comparação acaba só trazendo aquele tipo de frustração. Fulano de tal passou em tanto tempo, eu estou aqui há tanto tempo estudando, não consigo passar. Enfim, essa não é a baliza, tá? Essa não é a baliza, não existe eu prefiro não falar sobre isso, tá bom? Não que seja um tabu para mim, já falei sobre isso, se vocês... inclusive eu tenho uma entrevista, no MEG de entrevista, falando sobre essa minha trajetória de forma mais minuciosa com a professora Priscila Holanda, mas é algo que realmente eu acho que não é tão importante, certo? Eu acho que é algo que causa mais frustração do que, de qualquer forma, ajuda vocês em alguma coisa. Vamos lá. Mac Bezerra, obrigado aí, Max. Eu sou muito honrado aí pelos seus comentários, sempre aí me acompanhando. Muito obrigado, tá? Vamos lá. É melhor fazer curso regular ou módulos, tá? Nosso curso regular, não sei se você está falando do curso regular do MEG, tá, Cacau? Mas a nossa turma regular, ela conta com acompanhamento personalizado, que é um professor para lhe orientar. Professores que têm expertise em preparação para o Ministério Público. Então, é uma turma muito boa, tá? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? O Arthur Melo, o Arthur perguntou o que, Arthur? Não vi, tá? As perguntas aqui, o fluxo está muito grande, então podem ir perguntando de novo se eu não responder, tá? Você acha que fazer outros concursos fora MP estadual atrapalha? É o seguinte,
o foco de Ministério Público, ele acaba que coincide muito com o foco de outros concursos, né? Se você pegar um edital de Ministério Público, ele parece com muitos editais de magistratura, muitos editais até de defensoria, né? Então, são focos que às vezes se confundem, mas claro, existem as pedras de toque, né? Para o Ministério Público existem matérias que são mais importantes, para a defensoria outras matérias são mais importantes, para a magistratura outras matérias são mais importantes, mas você pode se preparar, vou me preparar para Ministério Público, mas eu vou querer aproveitar esse concurso para de vez em quando me aventurar numa prova de magistratura, uma prova de defensoria. Eu acho que não atrapalha em nada, tá? Eu acho que é inclusive válido, né? Por mais que você queira, né? Às vezes você não pensa, e isso é muito importante, talvez eu não tenha falado. Eu não nasci, né? Quando eu era criancinha, a tia do colégio me perguntava, Rafael, o que é que você quer ser? Ah, tia, eu quero ser promotor de justiça. Eu não sabia nem que era promotor de justiça. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu não sabia muito o que eu queria ser não, pessoal. Confesso que quando eu terminei a faculdade, eu não era aquele que, eu quero ser promotor de justiça. Eu sempre namorei com o Ministério Público, né? Sempre, pode ser. Mas eu tinha um espectro ali, eu sabia que eu queria carreira estadual, né? Eu queria saber que meu foco transitava ali entre as 3 carreiras: Ministério Público, Defensoria e Magistratura. Então, eu comecei a fazer concursos para essas 3 carreiras. E, aos poucos, tá, certo? Eu fui me apaixonando mais pelo Ministério Público. Mas eu fiz vários concursos de defensoria, fiz vários concursos de magistratura, tá? Mas a minha paixão, né, acabou que focando, né, acabou se direcionando para o Ministério Público. E é o cargo que eu tive a graça de ser aprovado e estou aqui hoje. Ellison, nosso aluno, né, da turma regular, é possível ser aprovado estudando 4 horas por dia? Perfeitamente, pessoal. A gente se ilude, tá, em achar que só os concurseiros profissionais que passam concurso. Só aquele cara que passa o dia estudando, o dia inteiro em cima dos livros, que só se dedica a estudar, só aquele cara que consegue passar. E não é isso, tá, pessoal? Eu tinha essa ideia também, principalmente depois que eu passei a conciliar concursos, passei a conciliar o meu trabalho, né, quando eu passei a ser analista da Justiça Federal, com o concurso para promotor de justiça, com o estudo para promotor de justiça. Nessa etapa eu fiquei pensando, minha nossa, eu estou atrás de muita gente, tem muita gente aí só estudando, e eu estou aqui estudando e trabalhando, como é que eu vou fazer? Eu estou atrás de muita gente. E não é isso. Quando você passa para outras fases, né? Quando você está na segunda fase, quando você está na fase oral, que você monta aqueles grupos mais restritos, aqueles grupos dos aprovados da segunda fase, aquele grupo dos aprovados na prova oral, você vai ver que a grande maioria das pessoas está na mesma condição que você, de não ter tanto tempo para estudar. Então, é utopia você pensar que só passa quem tem um estudo em tempo integral. Não, muitas vezes, né, isso eu percebo também, até nas nossas turmas regulares, que aquele que tem menos tempo de estudar para estudar acaba naturalmente estudando de forma mais inteligente. Isso eu percebi comigo também. Quando eu tinha mais tempo para estudar, eu estudava muita coisa que não era, não nem que é besteira estudar, mas que não merecia aquele foco todo. Por exemplo, eu li um livro inteiro de controle de constitucionalidade do Luiz Roberto Barroso. Excelente livro, fenomenal. Mas para concurso público não me ajudou. O que me ajudou foi meu resumo. Meu resumo me ajudou 1000 vezes mais do que a obra primorosa do grande ministro Luiz Roberto Barroso. Mas como eu tinha muito tempo para estudar, né, bem no comecinho quando estava estudando, então eu vou ler, né, vou aprofundar, porque isso vai me ajudar. Não me ajudou, tá? Então você acaba desenvolvendo métodos de estudos mais dinâmicos e conseguindo chegar onde você quer, beleza? Fase de títulos, tá? Fase de títulos é muito lá na frente, né? Geralmente, né, não é algo que é decisivo para você ser chamado ou não ser chamado. Que geralmente todo mundo, a maioria das pessoas tem uma pós-graduação, mas também muita gente não tem pós-graduação. Mestrado quase ninguém tem, é raro, né? Doutorado também é raríssimo, tá? Então, não é algo que é decisivo em prova de Ministério Público, beleza? Vamos lá, pessoal, mais dúvidas? Mas me deu 1 hora aqui, tem 1 hora aqui com vocês, então o tempo está acabando.
Eu tenho que tirar as dúvidas de vocês. Vamos lá, pessoal. Professor, a instituição do MP impõe que você haja sempre de forma acusatória? Excelente pergunta, pessoal. A gente tem muito aquela ideia, né? Estudo para Ministério Público, eu tenho que adotar as correntes mais acusatórias, aquelas que ferrem o réu de todo jeito, que ferrem aquele requerido numa ação de improbidade. Sempre tem que adotar a pior versão do mundo, essa aqui é a versão da defensoria. Isso aqui é a teoria que eu devo adotar para a prova de defensoria, para a prova de Ministério Público, essa teoria. Pessoal, esqueçam isso. Isso é baboseira, isso não existe. O Ministério Público, enquanto órgão ferrenho acusador, isso terminou há muito tempo, isso era uma ideia, certo? Eu sei que muitas vezes, né, o uso do cachimbo deixa a boca torta. Então, vocês podem ter exemplos pontuais de promotores de justiça que muitas vezes sejam ferrenhos acusadores, mas o que é exigido do nosso cargo é discernimento, tá? Discernimento. E para provas de Ministério Público, vocês têm que adotar as posições majoritárias, tanto do STF, STJ, dos tribunais superiores, quanto da doutrina. Você não vai adotar a posição que seja pior para o réu, pior, enfim. Você tem que adotar as posições majoritárias. E isso, tanto a minha instituição, essa pergunta foi em razão do cargo, não. Minha instituição nunca me disse, Rafael, oriento você a agir de determinada forma. A gente tem independência funcional e, além da independência funcional, a instituição não fica, certo, minando na nossa cabeça, orientando para agir dessa forma de ser um ferrenho acusador. Isso não existe, tá, pessoal? Isso não existe. Essa é uma ideia ultrapassada de Ministério Público, beleza? Qual é o meu Instagram? Rafael Nepomuceno, tá? Rafael com FH, estranho mesmo. É o único que você vai achar, né? Sou o único no Instagram com Rafael com FH. Rafael com FH Nepomuceno. Segue lá, beleza? Me dá essa moral. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Professor, qual é? Alguma luz sobre o MP de Santa Catarina? Não sei, pessoal. Tá tudo muito sombrio, né? Então a gente não tem como fazer essas perspectivas agora, né? A gente não sabe até quando, né, essa pandemia vai durar. Tomara que passe tudo o mais rápido possível, mas não sei. Tá bom? Sempre achei que as pessoas com perfil de defensoria seriam incompatíveis com o MP. Eu acho que não difere tanto não, tá? Eu acho que se você é uma pessoa equilibrada, tem discernimento, eu sei que para muitos, se você quer ferrar com todo mundo, faz concurso para o Ministério Público, se você quer salvar todo mundo, você faz concurso para a Defensoria. Mas eu acho que essa polaridade não funciona para nada, né? Nem para política, nem para cargo público. Eu acho que tudo no mundo é você ter uma visão equilibrada das coisas, tá certo? Professor, você acha que um aluno de graduação, sétimo período, já iniciar estudos para concurso, recomendaria fazer um curso como médico, por exemplo? Recomendo, viu? Se você está na graduação, é a hora certa, pessoal, a hora certa. Eu perdi muito tempo, porque na faculdade, confesso que eu fui aprender direito depois da minha faculdade. Minha faculdade eu não estudei não, tá, pessoal? Então, muita gente, você vai falar de trajetória, você vai falar que você é um grande exemplo. Eu não sou. Eu sou muito exemplo também do que não fazer. Eu sou um exemplo de que você não deve fazer como eu fiz, de não estudar direito durante a faculdade. Eu estudava o essencial, sempre passei em todas as cadeiras, não ficava de prova final, mas isso é o mínimo, né, pessoal? Então eu não estudava, nem para concurso, não estudava de forma árdua durante a faculdade. E se você já tem esse direcionamento, se você já sabe o que quer, ótimo, desde a faculdade, certo? Acelera, porque é o tempo certo. Professor, o seu curso de segunda fase está sensacional. Obrigado, obrigado. Temos alunos aqui da segunda fase do MPCE prestigiando. Obrigado. Fico muito feliz, né, que nosso curso esteja agradando. Vamos lá. Quem mais? Quem mais? Alguma técnica de resumo? Eu não recomendo que você faça resumo próprio de tudo, certo? Eu já fiz isso e eu acho que não me ajudou, tá? Eu estudava fazendo os meus próprios resumos.
Mas eu acho que no espectro de edital de Ministério Público, você pode até fazer isso em relação a alguns assuntos. Isso eu fazia em relação aos assuntos que eu tinha mais dificuldade. Eu mesmo fazer um resumo de um assunto que eu sinto mais dificuldade, e isso era um método de aprendizado para mim. Mas se você for fazer resumo de um edital inteiro de Ministério Público, você vai se perder, tá? Não tem como dar conta. Então, utilize os resumos que já disponibilizam para vocês. Não façam seus próprios resumos de tudo, porque você vai se perder e não vai dar tempo, beleza? Por onde começar, Adriano? Por onde começar? Sente, certo? Pegue um edital de Ministério Público, em especial o Ministério Público que você queira, certo? Veja como é o jeitão do edital e se programe, certo? Para estudar todas as matérias daquele edital. Se você está começando, vou me dar um prazo aí de 7 meses, 8 meses. Nesses 8 meses eu vou estudar todo esse edital. Todo esse edital, mas para isso eu vou me planejar, certo? Eu vou me planejar para 3 vezes por semana estudar tal matéria. Você vai fazer um calendáriozinho, um planejamento de estudos. E você vai incluindo nesse planejamento de estudos todo, certo, esse edital. Você tem que sentar e tem que se planejar. É uma tarefa até matemática, muitas vezes, né? Você tentar encaixar tudo, certo, dentro de um planejamento. Mas trabalhem com planejamento, isso é essencial. Beleza? Autores importantes para Ministério Público. São tantos, certo? São tantos, Kátia. Que autores que falam que são importantes, que contribuem, né, com a doutrina ministerial, mas que no final das contas, né, como eu falei, eu indico a leitura de doutrina só de forma complementar no que for preciso, de forma pontual. Eu não iria de doutrina assim, somando doutrinas para passar em Ministério Público, doutrina de forma pontual. Em geral, certo, os materiais resolvem, os materiais confiáveis, né? Vamos lá, pessoal. Estudou para a segunda fase e primeira como? Com que frequência lia a letra de lei? Todos os dias eu lia a letra de lei, todos os dias. Eu fazia assim, se eu estudava, por exemplo, estou estudando processo penal, eu estudava inquérito policial, eu estudava o meu resumo, o meu material de inquérito policial. Depois eu lia toda a lei de inquérito policial, certo? 2 vezes. Material, mais 2 leituras da lei. Material, 2 leituras da lei, no mínimo. Na primeira leitura eu só passava a vista e na segunda eu fazia os grifos, beleza? Tem mais perguntas, pessoal? Será que reabre inscrições? Acho que não, viu? Acho que não tem panorama para reabrir as inscrições não, tá, pessoal? Para o MPRS. Mais alguma dúvida? Vamos lá, vamos lá. Tá encerrando meu tempo aqui. Então é isso, tá, pessoal? Agora que já estabilizaram as dúvidas, eu vou responder mais algumas que apareceram agora, tá? Professor, o que seria mais proveitoso? Estudar pelo pacote do curso ou pelo edital? Não entendi. Tá, Carminha? Pode me mandar mensagem. Quem tiver dúvidas e quiser tirar dúvida no meu Instagram pessoal, corre lá. Rafael com FH. Rafael Nepomuceno. Meu nome tá aqui, né? Tá fixado. Rafael Nepomuceno, do jeito que tá aqui. Corre lá no meu pessoal que eu vou tirar as dúvidas de vocês. O Instagram tá me avisando que eu tenho mais 1 minuto e 20 segundos. É só o tempo que resta para eu agradecer a todos vocês pela audiência, tá bom? Muito obrigado por no sábado à noite estarem aqui comigo. Eu sei que também não existem tantas opções que você não pode sair de casa, né? Vocês estão respeitando o isolamento, respeitando a quarentena. E eu fico muito feliz em contribuir aqui com vocês. Vou voltar em mais lives, dessa vez falando de conteúdo para vocês, tá? Dividindo com vocês alguns assuntos relacionados a conteúdos voltados para o Ministério Público. Espero por todos vocês, que todos vocês continuem prestigiando. E quem tiver dúvidas, e mesmo que não tenha dúvidas, vai lá no meu Instagram, Rafael Nepomuceno, tá? Que eu tô lá sempre conversando com vocês, sempre procurando, né, tirar as dúvidas de vocês, trazer conteúdo legal. Enfim, fiquei muito feliz, certo? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima live. Valeu, força na luta!